dopaminados e dopaminadas, esse é a sua medida de dopamina semanal. Toda semana estamos aqui trazendo convidados ilustres que trazem muita informação sobre performance, saúde, empreendedorismo. Aqui a gente sai da caixa realmente para levar informação de verdade para vocês. E quanto mais informação a gente tem, mais fácil fica de ter uma vida saudável. A informação constrói saúde. A gente tem dados interessantes já na OMS mostrando que quanto mais as pessoas conhecem de saúde, mais saúde ela tem. Fica mais fácil buscar saúde quando a gente tem mais informação. E hoje eu estou com duas convidadas aqui que vivem saúde, vivenciam isso na prática, que estão do dia a dia convivendo com pessoas, elas transformam pessoas através de saúde. Estou com a Débora, que é preparadora física, a Cami também, que é nutricionista, mas hoje trabalha muito mais com coach, estilo de vida, conhecimento pessoal. E eu vou passar muito para elas agora se apresentarem, que é muito melhor do que eu estar falando delas, elas mesmas se apresentam e a gente segue o nosso bate-papo de hoje, que vai ser um pouquinho de dopamina na medida certa para vocês. Primeiro, muito obrigada pelo convite, Debs? Ai, foi muito legal, muito obrigada. Estou se sentindo super honrada, por estar aqui com você. Pode me chamar de Cami, porque Camila, assim, eu não faço... nem sabe quem é você. Quem é Camila, E quem é Débora? Quem é Débora, gente? Debs. Que sério, ficou muito sério. Então, a dopamina vem então. mais com Cami e Debs. Isso, agora então, refazendo. Estou com Cami e Debs aqui, que para esse bate-papo que vai ser bem legal. E aí você falou que nutricionista, na verdade eu tenho uma pós em nutrição integrativa, mas eu sou administradora de formação, Hoje eu sou sócia proprietária da Velocity Vitória, a primeira unidade da Velocity aqui no estado. Mas a minha vida, senta que lá vai a história, como diz o outro, Porque eu não trabalhava com a área da saúde, foi uma transformação que aconteceu na minha carreira mesmo. Eu sou administradora de formação, iniciei a minha vida profissional em banco de investimento e depois que eu fui fazendo toda uma mudança até chegar em Vitória. Eu sou paulistana, dá pra perceber, pelo sotaque? Não, não tem. Não, eu acho que você não tem. Embora. Sou paulistana, então eu falo que Vitorinha me salvou. O Vitória... Porque o ambiente, Ângelo, assim, é importante falar, porque o ambiente ele é muito preponderante para a mudança de hábito, Você falou de informação, que é super relevante, mas eu acho que o maior desafio hoje das pessoas é colocar em prática, Por isso que eu me certifiquei como Health Coach, atuei por 8 anos ajudando pessoas a colocarem em prática tudo que elas aprendiam e todas as informações que tinham sobre saúde. Isso está muito mais, assim, está muito mais quente nesse momento de hoje, depois pós-pandemia. E o ambiente ele é soberano, Eu sou grata à Vitória porque Vitória me ajudou muito a mudar meus hábitos. Aí depois eu conto mais, deixa a Debs se apresentar, porque senão eu ligo o falador aqui e não paro nunca mais. Vira um monólogo. Mas vamos lá, eu sou a Debs, eu sou professora de educação física, mas eu sempre tive uma relação muito bacana com o movimento, com o esporte. Eu fui atleta de vôlei de praia por alguns anos, então foi meio... A vida veio me levando para esse lado e eu falo que a vida me levou até na Velocity, porque foi um encontro mesmo. Tudo começou a fazer mais sentido na minha vida depois que eu cheguei até lá. Mas hoje eu trabalho como personal e como professora lá no Velocity. Perfeito. Como professora e como coordenadora agora. Vamos dar essa notícia em primeira mão, logo, de cara, porque isso é uma coisa muito recente. A Débora está assumindo a coordenação do estúdio, ela já era a nossa coordenadora técnica e agora ela é a coordenadora do estúdio como um todo. Então tá trabalhando assim... Um desafio aí, ó, pra gente. A gente juntou, nós duas, Eu tô juntando a parte de gestão, que é uma coisa que eu sempre fiz na minha vida como administradora, com a parte da saúde, e a Débora fez o caminho o contrário. Saúde e agora tá vindo pra gestão. Perfeito. Então a gente pode começar até com essa pergunta, Como é que vocês veem hoje esse quesito da gente conseguir encaixar na vida da mulher moderna, vamos colocar essa palavra, ser fit, que é uma coisa que todo mundo quer, a busca da saúde, ou a busca da estética também, que eu considero saúde, para mim você ter uma boa estética é ter saúde. Claro. E também conciliar com essa vida de empreendedora, a vida de mãe, a vida de esposa, Então, como é que vocês enxergam isso e como é que também vocês conseguem passar isso para os frequentadores da Velocity, para os alunos, Como é que é esse dia a dia, como é que vocês enxergam essa questão? Olha,
desafiador pra caramba, porque é isso, são muitos pratinhos, né, pra dar conta. Eu costumo dizer, a gente fala muito de equilíbrio, né, buscar o equilíbrio. Pra mim o equilíbrio é uma ilusão, na verdade. Eu acho que a vida, ela é um grande desequilíbrio, na verdade, que você tem que aprender a lidar com isso, né. Eu acho que o segredo é lidar com o estresse, porque o estresse, ele é fato, ele é dado, a inflamação é fato, ela é dada. Você tem que só escolher quais são as suas batalhas. Você vai inflamar com o quê? Entendeu? Você vai inflamar comendo um hambúrguer, você vai inflamar estressando, você vai inflamar brigando com alguém. Algum jeito você vai inflamar, algum jeito você vai desequilibrar, mas aí você tem que estar preparado para lidar com isso de forma harmônica, né? E como é que você faz isso? Assim, isso serve muito para gestão, como para a sua vida, essa busca pela vida saudável. Sendo primeiro, assim, eu acredito muito nisso, sendo gestor da sua própria vida, da sua rotina. Eu acho que rotina é uma coisa que liberta. Eu e Debs, a gente tem a mesma personalidade. Eu sou viciada em rotina. Eu adoro saber o que eu vou fazer. Tem gente que acha chato, eu adoro. Levantar e saber exatamente como o dia vai ser. Porque se a gente não tiver rotina, a gente se perde, né, amiga? Eu me perco completamente. A gente se perde muito. E são tantas coisas. Então, eu acho que você primeiro tem que saber, assim, o que você quer, né, assim... eu fiz, né, eu me tornei health coach. Antes de ser uma health coach, eu passei por processos terapêuticos e de coaching. Então você tem que ir nessa busca constante pelo autoconhecimento, por quem você é, o que faz sentido nesse momento. Você não é a mesma pessoa sempre, né? Eu, depois da maternidade, mudei muito. Depois de mudar para Vitória, mudei muito, né? Eu era aquela típica paulistana workaholic de banco de investimento, estressada, blá, blá. E aí eu mudei muito e fui buscando o que eu queria, o que fazia sentido pra mim, né? Então assim, ganhar dinheiro fazia sentido pra mim? Fazia, mas não era o suficiente, né? Então eu fiz uma transição que eu abri mão de muito dinheiro, né? Podia estar lá em São Paulo ganhando muito mais, só que a que custo, né? Então aí vai pra sua escala de valores, de vida e tal. Então você precisa muito se conhecer, saber o que você quer, pra onde você tá indo naquele momento, e aí alinhar a tua rotina de vida com teus objetivos, né? Para você conseguir dar conta de viver essa vida tão demandante, né? Eu sou mãe de 2 meninas adolescentes hoje, tenho uma empresa que é a Velocity, querendo expandir, estamos nessa busca da expansão nesse momento, casada, muito bem casada, graças a Deus, há 25 anos com o mesmo marido, filha única e meus pais já estão idosos. Então, assim, são muitas frentes, né? E aí achar que você vai viver sempre no equilíbrio, que algumas pessoas vendem na internet... Uma doce ilusão. É uma doce ilusão. Uma doce ilusão. Então, assim, vai ter dia que... Eu tenho um conceito que eu criei, assim, que eu gosto muito, que é a transgressão consciente. Transgridam. A gente vai ter que transgredir, pra dar aquela... Então, né, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu me policio para não assistir televisão, eu não vejo... porque a gente já fica muito exposto à tela, né? Então, eu prefiro leitura durante a semana do que ligar uma TV e tal. Mas é uma transgressão para mim, então, de vez em quando tô muito querendo matar aí eu vejo um negocinho para dar uma aliviada, né? E assim a gente vai levando. Você transgride também, né? O quê? Senão eu fico doida. Porque por conta da rotina, né? A gente acaba acumulando muitas tarefas. Mesmo sem filhos, a gente, como não tem os filhos, a gente tem que arrumar algum trem pra botar no lugar, né? A gente não fica satisfeito em não ter nada ali. Então, sempre tem muita coisa pra fazer. E aí, se você for levar em consideração essa questão aí do equilíbrio, ele realmente não vai acontecer. Porque mesmo que você tenha total controle sobre a sua rotina, o dia ele não vai acontecer daquele jeito bonitinho ali. Pelo menos você consegue se preparar para aquilo. Mas você não consegue fazer exatamente aquilo todo dia da mesma forma. E aí eu concordo muito com tudo que a Camila falou. Ela falou tudo que eu ia falar. Que bom. Eu acho que por você ter sido atleta, você aprendeu a lidar com isso, né? Com essas externalidades, assim, que as coisas não vão acontecer do jeito que a gente... Porque tudo ali no treino é tudo muito perfeito, né? Que a gente faz aquilo ali, é repetitivo e é tudo todo dia a mesma coisa, né? Mas visando a melhora nos nossos pontos fracos, buscando a quase perfeição naqueles pontos que você já é melhor desenvolvido. Só que na hora do jogo, né? Que a vida é quase a mesma coisa do jogo, né? O jogo imita a vida.
Perfeito. Então eu acho que a gente trouxe um tema para a mesa interessantíssimo. Mudança de carreira, que eu acho que as duas sofreram isso nisso, e eu acho que a gente podia trazer justamente o que vocês sentiram, medos, angústias em trocar de carreira, você largando, né, uma carreira que te dava mais dinheiro, talvez para mim um ajuste financeiro, que você, pô, vou ganhar menos, mas vou ser mais feliz. Né? E você também, na mesma coisa, era um atleta, vivia daquela rotina que era talvez acordar e seguir uma planilha, agora não, virou empresária, professora, que tem assim pagar as contas. Então, esses medos e angústias dessa mudança de carreira. E uma coisa bem legal que eu queria que vocês falassem também, o que a empresária de hoje, a profissional de hoje, falaria para aquela Camila, naquela Cami, aquela Debs, que estavam desesperadas lá atrás quando foram trocar de carreira. Quer falar dessa vez? Começa aí pra eu não falar tudo. Quando eu larguei o esporte foi muito consciente, assim, né? Que eu sempre me prometi não... Eu sou muito competitiva, não gosto de perder. Ô, gente, acho que seria legal falar isso, mas eu sempre me prometi que eu não ia ficar insistindo se eu visse que não ia dar resultado significativo. Então foi muito consciente. Quando eu deixei o esporte, foi muito consciente. Então eu já entendi que eu ia trabalhar, que eu ia virar professora mesmo. Já tinha terminado a faculdade quando eu larguei o esporte, então foi bem mais tranquilo. Só que eu nunca esperava que fosse chegar a um cargo de gestão, por exemplo. Então, mesmo quando eu era coordenador de professores, eu falei, o que está acontecendo com a minha vida? Agora a vida vai ficar mais séria, vai ficar mais de verdade. E de fato foi um desafio. Porque você tem que mudar a sua mente para fazer aquilo ali dar certo. Você tem que pensar como uma gestora. Você tem que pensar... A Cami mesmo fala isso. Às vezes até com mais cabeça de dono do que antes. Então, muda muito, dá medo, dá insegurança, mas eu acho que não é nem medo, eu acho que é mais insegurança de não dar conta, das pessoas não te enxergarem daquela forma. Medo do julgamento? Do julgamento também, das pessoas olharem e falarem, o que essa menina tá fazendo ali? É porque talvez algumas decisões vão deixar outras pessoas chateadas. Exatamente. Tá, né? E aí você tem que falar não para algumas coisas. Não, e é um desafio enorme para ela, por quê? Porque ela, primeiro, era professora. Assim como todos os outros professores. Sim. Aí ela se tornou coordenadora dos professores. Então você sai de par e já assume uma liderança. E aí, de repente, ela agora se torna coordenadora do estúdio todo. E aí assume também a liderança da recepção, né? Então, quer dizer, antes ela era colega de trabalho dessa galera. Sim. E aí agora ela tá, né, eles respondem para ela. Então, ela vai ter que fazer uma mudança... Como é? Exatamente, de como que ela vai conduzir isso para que ela assuma, seja vista, né, como líder, sim, sem ter que usar de autoritarismo, mas de impor a autoridade. Até porque eu também nem gosto muito, eu nunca gostei de lidar com pessoas muito autoritárias, então se eu fosse muito autoritária seria bem chato da minha parte. Mas você impor a sua autoridade é necessário. Ah, não, com certeza. Sem usar do autoritarismo, sim, com certeza, né, que são coisas distintas, né? Mas eu, assim, quando você falou do tema, o que me veio, assim, a palavra que me veio à cabeça é coragem. Coragem, perfeito. O medo, ele só é medo até você desbravar. O medo, na verdade, que a gente tem é do desconhecido, né? De não saber o que a gente vai vivenciar, aí vem essa insegurança e tal. Então, assim, essas mudanças na vida, elas requer muita coragem, né? Então, eu acho que esse é uma soft skill, assim, é uma habilidade que pessoas que vão empreender, que vão fazer gestão, precisam... Para ser mãe, gente, olha, para ser pai, para ser mãe, tem que ter muita coragem, tá? Porque é isso, você abre mão da sua vida para poder se dedicar a outras pessoas, né? Você trouxe uma coisa bem interessante, né? O desconhecido causa o medo, né? Eu tinha um atleta do bodyboard, eu também fiz uma mudança de transição de carreira, né? Hoje eu sou nutricionista, mas eu já trabalhei, eu sou economista de formação. Olha isso! Né? Eu trabalhei com comércio exterior e em uma época eu trazia umas pranchas de bodyboard e eu conheci o dono da marca, que é um surfista. E ele trouxe ele para dar uma palestra aqui no Brasil e ele me falou uma frase que ficou marcada para mim para sempre. Ele falou assim, a experiência vence o medo. A pergunta para ele foi assim, como é que você entra numa onda gigante de bodyboard e não tem medo? Ele falou assim, eu tenho medo. Só que a minha experiência me deixa confortável dentro do medo, mas toda vez eu tenho medo. E ele falou assim, o dia que eu deixar de ter medo, eu não vou lá.
porque eu vou deixar isso me tomar e vou achar que eu sou bom demais, aí pode acontecer alguma coisa. Então o medo tá ali. Só que você consegue controlar o medo através da experiência, né? E eu guardei isso para sempre. Pra mim, eu acho que cabe muito aí. Super. Você falou, né? Eu acho muito isso, total. Então, assim, tive que ter muita coragem, sabe? Eu era... Você tá com quantos anos, Debs? 28. 28. Eu tava com... 28 foi quando eu tive a TT, né? Eu tava com 27 anos quando eu decidi sair e falar para os meus pais que eu ia largar. Eu fui trainee do Banco Safra, eu cresci lá, eu fiz carreira lá, eu cheguei à gestão lá, trabalhei direto com o Davi Safra, ajudei a estruturar o banco de investimentos do Safra, montar todo o time. Então era muito dinheiro pra mim, né, na minha idade, e era muito glamour, tá? Porque era assim, era glamuroso, então era confortável. A gente tava falando sobre isso hoje, né, Debs? Era muito confortável pro ego, entendeu? Isso é uma coisa muito difícil da gente lidar, né? Então assim, nossa, eu tinha status, eu tinha dinheiro, era nova, era uou, assim... E aí, de repente, falei, cara, não, tô indo embora. Eu casei com um capixaba, graças a Deus. Casei com um capixaba, a gente se conheceu na faculdade, a FGV, lá em São Paulo, nós dois fizemos. E aí, a gente decidiu mudar pra Vitória. Eu tive que ter coragem pra falar pros meus pais, porque a gente é muito ligado, eu e os meus pais. E eles mudaram pra Vitória também, né? E aí, primeiro foi a mudança então de cidade, depois eu mudei eu saí de um banco de investimento que eu lidava com gente formada em Harvard, em Stanford, e aí eu vim fazer a gestão corporativa do Grupo Piana daqui, que é um grupo super reconhecido aqui, né? Tive a honra de trabalhar com o seu Brás Piana, com o seu Antenor Piana, com o Léo Piana, com o Ângelo, então, só que aí eu lidava com varejo. Imagina, eu saí de profissionais de banco de investimento e eu lidava com profissionais que não tinham nem nível superior, muitas vezes, e era outro negócio, varejo, completamente diferente. E aí também, muita insegurança, mas um ambiente talvez tradicionalista, né? Diferente, né? Machismo tinha nos dois, mas a gente foi aprendendo a lidar e as coisas foram evoluindo. E aí eu virei mãe aqui em Vitória. Aí depois da maternidade, quando eu tava com as minhas filhas pequenininhas, a Bibinha tinha tipo 1 para 2 aninhos, a TT tinha 3 para 4, eu fui fazer um curso de 9 dias, de 10 dias de imersão e virei pro meu marido e falei, toma que as filhas são tuas, eu tô indo fazer esse curso, porque eu preciso cuidar de mim e eu preciso desses 10 dias. E assim, pode parecer pouco, mas com 2 bebês, eu nunca tinha ficado longe delas esse tempo. E aí fui, né, o Fred é um paizão e tal. E depois eu fui para os Estados Unidos. E aí que me deu o clique, aí fiz o meu processo de coaching, e aí fui mudar de carreira. Então, quer dizer, eu mudei de cidade, mudei de área de atuação, depois mudei de carreira mesmo, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de mudar das coisas, né? Eu falo pro Fred que a única coisa que eu não mudei na minha vida foi de marido. Então, cuidado, né? Fred, se você estiver assistindo isso aqui, ó... Mas aqui, Ângelo falou uma coisa que a gente acabou não respondendo e eu achei a pergunta maravilhosa. Exatamente, faltou isso. Debs, o que você falaria pra sua Debs? Exatamente, o que a Debs de hoje falaria pra Debs atual? Vai. Vai que vai dar certo? Vai dar certo, a vida vai te levar. Faz o seu. Isso meu treinador falou comigo numa das últimas conversas que a gente teve, que eu até cheguei a comentar com você, que foi, ele era bem sincero. Tem gente até que falaria que ele era duro, mas ele era bem sincero. E a gente tinha uma troca muito legal. E ele falou, sabe que você não vai ser atleta. Tá tudo certo. Mas só vai. Aí eu falei, pra onde? Ele falou, você vai ver, a vida vai te levar, você vai fazer o seu. Se coloca em movimento, né? Vai acontecer. Aí eu falei, como que eu vou saber? Aí ele falou, quando seu coração bater igual bate dentro da quadra. Oi, eu fico arrepiada, gente. Eu chorei no dia que eu lembrei disso. É o famoso dar o passo que o universo põe o chão embaixo? Exatamente. Que a Cami de hoje falaria pra Cami mais nova? Eu acho que tem muito a ver com a questão da gestão da mente, assim, né? Naquela época eu era muito refém da minha mente. Muito refém dos meus pensamentos. Eu sofri tanto por coisas que sequer existiram,
sabe? Cuide da sua ansiedade. Cuide da sua mente, faça uma gestão da sua mente. Se você não sabe fazer isso sozinho, tem várias técnicas que podem te ajudar. A meditação é uma delas, mas você pode fazer terapia, você pode usar a corrida, até a velocity, né? A atividade física é uma meditação ativa. Então, por quê? Porque gerenciar a mente é aquilo que, conectando com o que eu falei no começo, né? Assim, como você lida com o que você pensa, como você lida com o estresse, o quanto você alimenta. Outro dia minha filha tava, mãe, sobe comigo que eu tô com medo de subir, porque a gente mora numa casa e tava só nós duas e tal. Eu falei, não tem nada, é a sua cabeça, você tá criando, tá imaginando, e a mente não distingue o que é real e o que é imaginário. Então a gente sente a partir do pensamento. Se esse pensamento ele é real ou não, você vai sentir. E aí você vai disparar uma série de coisas no seu organismo, né? Vários gatilhos, vai dar adrenalina, vai dar... o coração vai acelerar, papapá. Vai acionar o seu sistema nervoso simpático. Então, a chave, pra mim, hoje é isso, assim... Cuide do que você pensa, sabe? Controle mental, né? Nossa, fantástico. Então você tá me dando mais uma pergunta que veio pra mesa. Vamos que eu queria fazer pra vocês exatamente isso. Como é que vocês enxergam hoje essa nova realidade da busca pelo esporte, né? Da busca pela atividade física? Muito mais, talvez, pelo esse controle mental e esse válvula de escape do que o corpo em si? Ou vocês acham que ainda a estética fala mais alto do que esse bem-estar quando a busca é a atividade física? Cara, eu acho isso muito interessante porque desde metade da pandemia pra cá mudou muito, né? Tudo mudou. E eu acho que as pessoas começaram a entender que a atividade física poderia ajudar mentalmente. Isso fez muita gente se movimentar durante a pandemia. Gente que nunca tinha caminhado, nunca tinha subido uma escada, começou a fazer isso. Caminhar na rua, subir escada do prédio, né? E aí as pessoas perceberam que isso ia ajudar muito mentalmente. Só que a gente vê um movimento acontecendo de lá pra cá, que as pessoas foram vendo que ia ter também melhora no físico, né, no visual ali, e eu acho que as pessoas estão excedendo um pouquinho hoje. Acho que tá todo mundo passando. Eu sou paulistana, né? São Paulo não tem esse culto ao corpo como tem Vitória, né? Eu acho que é muito das cidades litorâneas, essa coisa mais estética, né? Talvez até pelo fato mais da exposição. Exatamente. São Paulo você usa casaco, né, amor? Você usa casaco. Você não tem tempo. Em São Paulo você não tem tempo pra ir pra praia, né? Não tem praia. Não tem praia, exato. O Fred falava que não tem horizonte. Não tem mesmo, né? Agora eles fizeram um artificial, né? Tem aquele condomínio praia que tem até... Nossa, é mesmo, eu vi isso. Nossa. Agora tem. Tá bom, agora tem. Mas não é de verdade, né? Quero ver botar o sol lá agora. Eu vivi em São Paulo, eu sou paulistana, eu tive a sorte de ir pro interior, né? Do estado, quando pequena, com 8 anos. Então eu tive uma infância muito gostosa. Só que eu fui à praia, sei lá, nos meus 27 anos, se eu fui à praia umas 4 vezes, foi muito, né? Então essa coisa da estética eu vejo que é muito daqui. O que eu acho que as coisas se misturam, eu acho bom. Eu acho que se for por meio do esporte, maravilhoso. Acho que isso a gente tem em comum, né? Talvez nós três tenhamos em comum, não sei, não te conheço da sua infância, mas eu sou uma pessoa que desde que eu ando, que eu faço atividade física, né? No sentido de fazer esporte, sempre fui muito moleca, sempre gostei, meu pai me incentivou muito. Então já fiz de A a Z de esporte aí. Acho que todos nós aqui já experimentamos bastante coisa. Só que de novo eu volto para a questão do autoconhecimento, porque o que acontece? E eu tenho uma filha atleta, né? Eu tenho uma filha atleta de alto rendimento. A Debs foi atleta, você também compete. Eu competi também por alguns anos aqui no estado no beach tênis e quando menina também competi. Não cheguei a ser atleta de alto rendimento, assim, não profissional, Você levava a sério. Porque a minha filha hoje ela gira o Brasil, tá fazendo sul-americano, é uma atleta mesmo. Pra mim não funciona, porque vai para esse lugar de levar o corpo muito pro estresse, né? E eu acho que hoje a maioria das pessoas, eu falei isso até recentemente, busca na verdade uma atividade física, um esporte, não para se estressar, não para ir no limite,
mas para poder, de verdade, ter prazer, dopamina, sensações de bem-estar, né? Então, claro, tem um grupo seleto de pessoas que gostam do esporte, que vão no alto rendimento, e aí tem que tomar cuidado e ver se isso é pra você mesmo. Eu, por exemplo, parei de jogar beach tênis, eu parei de sentir dor no corpo. Eu sentia dor no corpo todos os dias. E aí eu percebi que meu corpo não tem aptidão para esse tipo de treino e de jogo. É uma delícia, hoje continuo jogando de vez em quando, mas hoje eu pedalo todos os dias, faço musculação e zero dor, assim, tô ótima. Se encontrou. Nesse momento, tá? Sim. Porque amanhã pode subir. Não, ela vai gostar de pedalar pra sempre, tá, gente? Não, pra ser pedalar é pra sempre. Mas sabe o que tem da Veloce? Agora até pegando o gancho na Veloce, é porque cada professor, apesar da gente ter uma metodologia, né, e tal, mas cada professor coloca o seu tempero, entende? Então, as aulas não são iguais, né? É diferente. Então, e outra coisa, eu me conheço, às vezes eu vou pra Velocity, eu vou porque eu quero fazer um treino. Aí capricho na carga, vou mais pesado, tô disposta. No dia que eu treino perna e vou pra Velocity, eu vou pra soltar a perna. Aí eu vou pra curtir, aí eu quero curtir vai pelo cardio, né? Eu vou pelo cardio, exatamente. Então, é claro que depende da personalidade de cada um, né? Eu e a Debs, a gente gosta de novidades, ficar experimentando coisas. Tem gente que já não, que prefere prefere encontrar o óbvio. Na verdade, acho que não é nem o óbvio, é o... A rotina. Tá, não quer ter surpresa. Entendeu? Quer fazer sempre o mesmo treino. Exatamente. E tem gente que tem esse perfil, que quer sempre o mesmo treino. Por exemplo, temos alunos nossos que escolhem sempre um professor. E que não vão em outras aulas de outros professores. Aquela sempre. E que gosta, tá tudo bem, né? Sim. Eu falo assim, tá tudo bem, cabe tudo. Eu acho que só que a gente podia abrir um parênteses, que talvez tenha quem tá escutando a gente, vendo também, que não conhece a Veloce, não sabe o que é a Veloce, né? Eu acho que a gente devia primeiro trazer para eles o que é a Veloce, quem é a Veloce de Vitória, a primeira aqui, e depois a gente continua esse bate-papo lá dentro, que eu acho que vai ser mais interessante. Bora! Como eu estava falando, eu fiz o processo de Health Coaching, né? Me pós-graduei em nutrição e atuei na área de nutrição integrativa e saúde integrativa em 5 pilares, né? Que eu desenvolvi um método que é nutrição, movimento, descanso, espiritualidade e conexão. Então eu dei palestras, atendi centenas de mulheres fazendo esse método que é o Porque Eu Me Amo. E aí a Velocity entra num momento da minha vida que eu, paulistana, já sabia, já conhecia, falei, putz, muito legal isso, nossa, eu adoro, eu queria muito, porque eu faço spinning desde menina, desde meus 20 anos, assim, né? Eu tô com 44, eu falo mesmo, vou continuar falando minha idade. Desde menina, então o pedal era uma coisa que sempre me agradou. E aí quando eu vi a Velocity que juntava com música, eu falei, cara, que diferente. E aí eu resolvi trazer a Velocity, que é uma aula de bike indoor, mas é uma modalidade de bike indoor diferente do spinning, que é outra modalidade. Metodologia própria, né? Desenvolvida mesmo por eles. Exatamente. É uma metodologia própria que foi desenvolvida por um australiano e um paulistano que trouxeram essa experiência com referências de Nova York e tal, e aí estruturaram a Velocity uma sala de bike indoor que reúne a bike, o exercício, mas tem música, então a gente fala que é vibe, energia, né? E aí, por que eu falei do Porque Eu Me Amo e dos 5 pilares? Porque a Velocity virou para mim a tradução prática desses conceitos. Perfeito. Na Velocity a pessoa consegue se nutrir com relacionamentos, amizades, fazer conexões, que isso é muito importante, a gente tem um senso de comunidade muito grande. As alunas têm grupo de escolher a cor da roupa e vão Vocês vão combinando, gente. É a nova balada, né? Do momento. Fazem 4 aulas seguidas. Fazem 4 aulas. Aí tem essa coisa. umas pacientes aqui, a Jerusa treina lá. Ela é sua paciente? Gente. Aumenta a quantidade de comida dessa mulher, porque ela tá fazendo 5 aulas, cara. É o que eu mais tento na vida. Jerusa, você tá vendo? Come. Para o que você tá fazendo e come. Jerusa, você come, gente, mas continua fazendo Velocity. Tem que, vamos comer mais para fazer mais uma aula.
Mas pode fazer mais uma. Gente, olha. A gente é apaixonada. Mas vamos fazer Gente, eu mais. adoro ela, mas ela é muito louca. Ela faz 4 aulas seguidas. Ela chega lá e faz todas as aulas que tem. Jerusa, você não me conta isso. Você fala que só faz 2, no máximo 3, 4. Aí, ó, Debs contando o segredo de Jerusa. Agora, na próxima consulta, eu vou botar mais comida pra ela não comer. Porque não deve dar, né? Não deve dar tempo dela. Eu tô cansado de tentar botar mais comida e você chegar aqui e falar comigo que não tá comendo. Eu vou fazer o seguinte, vou errar menos, vou deixar o tanto que tá e tenta comer o tanto que tá. E, pelo menos, né? E isso é uma coisa muito comum hoje que eu vejo, não sei se vocês já me enxergam isso nas alunas lá. As mulheres de hoje estão com essa ideia na cabeça, que tem que treinar muito e comer muito pouco para buscar o emagrecimento. Nossa. E é um grande erro, né? Eu costumo botar o meu diploma muito em xeque aqui, que eu falo assim, vamos fazer o seguinte, vamos comer um pouquinho mais, você pode treinar um pouquinho menos e você vai começar a emagrecer. Mas como? Falei, faz o seguinte, faz isso 30 dias. Se não der certo, volta aqui e rasga o meu diploma. E ele tá na parede ali até hoje. Tá vendo? Então significa alguma coisa, né? Eu descobri agora, vou ter que mudar de nutricionista, brincadeira. Porque eu adoro comer, né? Eu amo comer. Eu como bem, assim, eu como bem. Mas então, assim, é isso. Então lá você faz comunidade, você faz conexão, você se nutre de coisas boas. E agora até de coisas reais, que a gente colocou um quiosque da Fast Nutri. Ei, Fast Nutri! Então se nutre de coisas boas. Faz o movimento. Sim. E aí você fala assim, mas Cami, como é que você trabalha o pilar descanso, sono lá e espiritualidade? Primeiro que você tem um momento da aula que é muito de introspecção, né? Que é a hora de você olhar para dentro e os professores são treinados para poder levar o aluno para esse lugar. Então, a gente até quando um aluno vai, por exemplo, com o celular, a gente recomenda que não vá. Que tire aqueles 45 minutos de fato para olhar para dentro, para estar com... Aí tem um momento da aula que é muito de introspecção, então é super espiritualidade isso. E o descanso, até as luzes, como elas são feitas, é tudo baseado em neurociência, então tem razão de ser, né? Isso desperta vários estímulos que podem também favorecer. E você, quando faz atividade física, você depois tem um descanso melhor, né? Que aí você pode falar melhor do que a gente. Uhum. E um hábito puxa o outro, né, Ângelo? Com certeza. Você começa a comer melhor. Você começa a treinar, aí você começa a comer melhor, você começa a dormir melhor, você começa a ser uma pessoa melhor, né? E o que você fala do meio também, da tribo, né? Eu acho que isso muda muito. Você começa a conviver com pessoas que comem melhor, que dormem mais cedo, que acordam mais cedo, que têm rotinas mais saudáveis, que ingerem menos álcool, né? Não tô falando que não precisa ser zero, mas também tem uma rotina de vida mais saudável. Então tudo isso muda muito, né? É o lance do ambiente, né? Que a gente até falou no começo. E eu acho que lá é bem isso. Você vê pessoas falando assim, nossa, mas eu nunca acordei essa hora pra fazer atividade física e tô aqui por causa dessas meninas. Aí eu falo, não é por causa dessas meninas, é porque você gosta, senão você não ia estar aqui. É mais por causa de você. E aí não precisa... puxa, né? Puxa, claro! A sensação de pertencimento... É isso. Muda muito aquilo ali. E às vezes, assim, ela gosta, mas a obrigação de estar lá é pelo grupo. É isso. O levantar da cama talvez foi pelo grupo. Ela gosta muito de estar lá, mas o levantar da cama... E eu vou te fazer uma provocação agora, né? Porque você tá falando de estética e tal. E aí isso é uma coisa que lá na Velo também a gente conseguiu romper um pouco, sabe? Essa barreira. Porque o ambiente de academia, ele é opressor, né, cara? Eu ia trazer essa pergunta justamente agora, porque eu acho que nós profissionais da saúde, quando a gente vamos para a internet, falamos muito hoje para quem já pratica atividade. Né? Você fala, não, você whey faz isso, faz aquilo. E aquele que não sabe nem o que é whey, que não come nem direito. Porque né? a gente parte da premissa que todo mundo que sabe, todo né? mundo sabe. Talvez a nossa bolha seja muito assim. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando assim, nossa, o monjado acabou com a obesidade. Eu falei, eu acho que você está andando em ambientes errados. Ou tipo, muito fechados. Porque se você pegar o dado, ainda há muita obesidade no Brasil, porque o medicamento ainda nem chegou lá para todo mundo. E também um medicamento não vai acabar com uma doença tão fácil assim. Então eu acho que assim, esses meios que a gente vive, a gente tem essa ideia. Só que se você pegar um dado até do IBGE, hoje só 40% dos brasileiros fazem alguma atividade física. Tem muita gente tem 60% ainda, né? de sedentários. Mas você sabe que quando eu fui fechar negócio com a Velo, com a Velocity, que hoje é Grupo Smart Fit, né? Mas quando eu fechei ainda era Velocity. Eu perguntei, né? Mas vamos falar de concorrência, né? Eu sou paulistana, né? Então eu aprendi a lidar com concorrência desde sempre. Vamos falar de concorrência. Quem são os concorrentes? E eles falaram, o Netflix. A gente, isso é papinho de vendedor, mas é isso, porque no fundo, a gente quer atrair
os que não estão na atividade física, Perfeito. né? Então, assim, a gente tem outros concorrentes, a gente tem outras academias, outros estúdios de bike, mas as propostas são tão diferentes que tem espaço para todo mundo e tem espaço para quem não treina. E lá na Veloci a gente recebe gente de tudo quanto Eu acho que principalmente para quem não treina. Debs. Eu acho que principalmente pra quem não treina, porque aquilo que você falou, tem dia que eu vou lá e eu quero realmente fazer um treino, eu quero botar carga e fazer um treino. Você pode fazer isso na mesma aula que vai ter uma pessoa que vai estar a aula inteira sentada e tá tudo bem também. E acho que lá tem muito essa liberdade de você entender o seu corpo. E esse momento de introspecção, se você realmente largar o celular do início ao final da aula, você vai começar a entender um pouco mais do seu corpo, aquilo que você sente. E aí a aula vai ser perfeita para você. Porque aquilo que a gente fala em cima do palco, que os professores falam de ajusta para a direita, ajusta a carga para a esquerda, com o tempo você vai fazer isso sozinho. Mesmo que a gente continue falando, mas você já vai entender que para você ali, ok, agora é para a direita ou para a esquerda. E esse também é o nosso objetivo, né? Dar essa autonomia para a pessoa. Dela fazer com o corpo dela aquilo que ela está se sentindo bem para fazer. Naquele dia, naquele momento, com aquela música. Nada muito forçado, não como se fosse uma obrigação, mas como se fosse... É porque o foco maior é no movimento e não na performance, né? Eu já tinha feito uma aula no Rio, na Velocity do Rio, e agora convite da Fashion Nutri, eu fui fazer aquela segunda aula. E uma das coisas que eu senti é justamente isso, assim, né? Que o envelopamento, vamos colocar assim, a apresentação, ela afasta muito menos quem está de fora. É uma coisa que quem olha de fora não tem aquela imagem, pô, aí só tem fortões e eu vou me sentir mal, as pessoas não vão me abraçar aí dentro. Então, eu achei bem legal essa parte, né? E o que a Débora falou também foi bem interessante, porque em alguns momentos você está com o ombro muito fechado, abre mais esse ombro, você está com o ombro muito fechado. Só que o tempo todo eu estava visualizando a minha prova de Brasília, que eu ia fazer 15 dias depois, onde eu ia estar o tempo todo clipado, né? Então, foi o que você falou, talvez pelo meu entendimento, eu falei assim, eu não vou falar isso agora com ela, mas para mim eu quero estar aqui. Eu acho que, tipo assim, essa percepção, aos poucos que os alunos vão tendo, é o que eu tento também com meus pacientes. Por isso que eu falo para eles aqui, eu não quero que você seja meu paciente a vida toda. Eu quero te educar e que você caminhe sozinho. Vai chegar uma época que você não vai precisar de mim. O atleta em si, ele vai acabar ficando aqui o tempo todo porque ajuste, prova, performance ali. Mas hoje eu atendo muito pouco emagrecimento. Mas quando eu começo a atender um emagrecimento, eu falei, cara, eu quero que você ande sozinho. Então você falou uma coisa sozinho, dele sentir a vontade de estar ali dentro, né? Se é uma obrigação, eu acredito que a pessoa tem que levar como uma obrigação, mas mais visando saúde, né? E não a performance. Com leveza. Né? Isso. Porque é isso, a gente já tem tanto estresse na vida, né? Assim, claro, quem quer, de novo, né? Quem tá no objetivo de performance, de ser atleta, gente, cada um vai buscar o teu caminho. Mas às vezes até a gente não atrai essas pessoas, porque é que nem você acha que lá vai ser uma coisa leve, mas é você que faz. Sim. Ser leve ou ser pesado, né? Agora, se você curte uma música, se você curte uma diversão, vai ser mais leve. Então, assim, a gente tem... Nossa, porque no fundo, a Velocity é sobre pessoas. E aí eu sou uma pessoa que eu amo gente, eu adoro história de gente, eu adoro saber das histórias. Então tem casos de alunas que você faz um julgamento, porque é natural, o ser humano julga, ponto, o tempo todo a gente julga. Mas depois, se você se permite estar com a mentalidade aberta, você se permite conhecer a história da pessoa, você percebe que tem tantas nuances, são tantas coisas, né? Poxa vida, um dia pode ser, por isso que a gente tem, no nosso caso, a gente vende a primeira experiência, a pessoa compra uma aula e ganha mais 2. Legal. Porque, gente, num dia... Não vai dar pra conhecer Não tudo. dá, porque às vezes você tá num dia ruim. Não é nem sobre o negócio, é sobre você. Aí você vai num segundo dia, fala, aí você vai no terceiro dia, né? E assim vai. Então, é isso, assim, é uma descoberta de você com você mesma. É isso que eu acredito, Cami, pessoalmente acredito, e é isso que eu fiz a minha busca nesses 20 anos, 25 anos. Eu venho fazendo essa busca comigo e incentivando os outros, e agora com as minhas meninas eu falo muito isso. Porque não há nada que vai te salvar do que você com você mesma, né? Não tem médico nenhum, não tem nutricionista nenhum, não tem academia nenhuma que vai saber mais
de você do que você. E eu acho que pra mim foi muito isso, a Velocity, sabia? Essa coisa do autoconhecimento, porque eu pedalava muito o spinning tradicional, eu adorava. E eu cheguei a fazer o curso de spinning pra dar aula, e aí quando eu fui dar aula, não aconteceu, não rolou. E aí eu dei algumas aulas, assim, eu fiquei um tempo, o professor precisava de substituição, eu substituía e tal. Eu fiz algumas aulas na Vitória Esportes. Não. Não chegou a dar aula. Eu sei quem é. Então... Tem gente que fala que é parecida mesmo. Entendi. Mas... Eu devia ter ficado quieto. Eu vou cortar. Não. Não, mas eu dei algumas aulas, assim, de que substituição. Sorte dessa pessoa aí, parecer com você. Mas aí eu não fluía, parecia que eu não tinha encontrado meu lugar, sabe? E aí eu falei, cara, falta alguma coisa. Falta. O quê? Não... Falta, mas eu não sei o que falta exatamente. E aí quando a Brunella, uma outra professora lá do estúdio, me chamou, falou assim, vai ter Velocity aqui, vamos lá. Eu falei, não, vou não. Aí ela, não, vamos, é diferente. Eu falei, Bru, fiz agora, tem nem um ano que eu fiz o curso, eu não gostei e tal. Ela, não, você vai comigo amanhã. Se você não gostar, você vai sair. Não, e o melhor, ela foi pra uma entrevista na minha casa, não tinha um estúdio, né? Você imagina o que é você montar um estúdio que as pessoas não sabem o que é a marca. A única que sabia era a Brunella, que já tinha visto a marca e conhecia. Nenhum outro professor, nenhum outro funcionário meu sabia. Aí eu fazia entrevista na minha casa, eles iam pra minha casa, gente... Fala, gente, ela pode me matar, tá me levando pro cativeiro. Eles entravam assim, tipo... Oi? Uma casa? Né, uma casa. E aí... Beleza. E aí, assim, tá. E eu vendendo uma coisa, falando, não, é muito isso. E aí eu comprei as primeiras bicicletas e coloquei no meu salão de jogos. Os professores foram treinados no meu salão de jogos sem nunca estarem numa aula da Velocity. O treinamento primeiro online, né? São 2 meses online. Depois que a gente leva os selecionados pro treinamento presencial no 3º mês. E aí são 4 finais de semana em São Paulo de imersão intensa. Pesada. E aí que eles não sabem o que era Velocity. Então você imagina a minha capacidade de persuasão que eu tive que ter pra enfiar na cabeça dessas pessoas que ia ser incrível, que ia ser o máximo, que não existia obra, não existia nada. Nem obra tinha Nem mesmo, obra né? É verdade. tinha. Não tinha nada, Só tinha o ponto. Só tinha o ponto. Só tinha o ponto. E aí essa doida foi lá, e mais outros doidos. Mas aí, menino, eu fui lá. Aí eu fui lá e falei, vamos ver no que vai dar isso aqui. Não fazendo nada, né? Ué, no pior dos mundos, eu ia falar com ela, olha, Camila, muito obrigada, mas não é pra mas mim. Mas acho que isso não vai dar certo. Acho que nós duas não vai acontecer. Isso, não, você tá vendo? Corta pra 2 anos. Para 2 anos depois a gente é aqui. Mas acho que foi isso. Eu lembro da primeira aula que eu fiz mesmo, que a gente acabou nos primeiros finais de semana de treinamento lá em São Paulo, assistindo aula. No primeiro final de semana que eu pedalei uma aula, eu chorei da primeira música até a última. Falei, eu quero fazer isso. Sabe quando você fala, cara, foi um encontro, mas foi uma coisa de tipo, bicho. É muito forte. É isso aqui. Forte. É muita energia, assim, é uma coisa... E o treinamento, em especial, é um negócio de maluco. Assim. É intenso. É muita energia, muita gente afim. E os treinadores são... excelentes. Uou! Assim. São pessoas muito capacitadas, assim. Eu acho que pro negócio dar certo, pra ter tantos estúdios, pra ter tanta gente satisfeita com o produto e ampliando e ampliando essa visibilidade, é porque tem pessoas muito boas lá e que todo mundo que vem depois dessas pessoas, que estão, entre aspas, abaixo dessas pessoas, admiram quem tá lá em cima. Legal. Porque pra gente olhar para aquelas pessoas e se enxergar fazendo o mesmo que elas fazem e aceitar que elas façam uma avaliação e que você siga aquilo ali de fato. Então eu acho que eles são bem bons em persuasão também, tal qual Camila. Porque eles fizeram todo mundo acreditar que isso era maneiro, sabe? Exato. Mas eu acho que por isso que dá certo. Porque são pessoas que de fato fazem aquilo que elas ensinam. Tem um propósito. Isso. Enfim. Agora eu vou trazer uma outra pergunta que eu gosto muito de fazer aqui aos convidados. Como é que vocês estão enxergando hoje a rede social versus essa busca por saúde, estética, ou uma magreza excessiva? Menina, eu postei essa semana no meu perfil. A sensação que eu tenho é que eu tô sempre devendo. Porque é muito tapado, né? Menina, eu tô atrasada, né? Eu falei, eu tô atrasada lá na massagem facial pra rugas.
Eu tô atrasada na quantidade de proteína que eu tenho que bater minha meta. Eu tô no climatério, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Não tô com todos os produtos da Shopee que todo mundo tá comprando na minha cozinha, entendeu? Então, assim, hoje eu aprendi a lidar com as redes sociais. Já teve época em que a rede social pra mim era um lugar de muita ansiedade, muita comparação. Hoje eu escolho muito quem eu quero seguir, quem eu não quero seguir. Na verdade, eu não tenho nem tempo mais pra ficar rolando feed, né? Então eu vou muito num lugar de pontual, de querer... então eu tenho tempo, hoje em dia eu trabalho obviamente com o celular muito, porque é o WhatsApp o tempo todo, e eu cuido também do Instagram da Velo e do meu pessoal, que eu voltei a fazer alguma coisinha, mas hoje pra mim tá muito melhor administrado, assim, eu gosto muito de seguir pessoas que me fazem rir. Então hoje, assim, as principais pessoas que eu sigo são influenciadores, comediantes, assim, adoro. Eu acho que tá perigoso, na minha visão, porque cada vez as pessoas estão fazendo mais coisas. As blogueiras estão fazendo mais coisas. E aí as pessoas normais, que não vivem de internet, ficam frustradas, porque não conseguem fazer tantas coisas. E eu acho que nem todo mundo consegue parar e falar assim, olha, mas fulano de tal não trabalha. Fulano de tal não tem filhos. Um moço, que eu não sei qual caiu no meu feed, falou isso, exatamente isso. Pegou uma blogueira, sabe aqueles vídeos que você faz, como reagindo, react ao vídeo? E falando, olha, essa daqui, ela acorda, toma um café da manhã na paz do Senhor, aí depois ela vai fazer o exercício, depois ela vai comprar, vai no supermercado, ela mostra o dia dela. Só que ela só faz isso. E aí as pessoas ficam frustradas, querendo viver uma vida que não cabe na vida delas. Exatamente, esse dia eu também tô... Eu acho perigoso. Veja como é só ver um dia de uma mulher de jogador de futebol, eu falei, mas poxa... Eu acho que fica um pouco mais fácil, né? Eu acho também. Não, mas aqui, eu acho maneiro as pessoas mostrarem a vida e a rotina, até porque eu gosto de assisto de várias pessoas. Só que eu acho que as pessoas deviam ter um pouquinho dessa consciência de que saber o que é do outro, o que é meu. Mas tá rolando uma inversão de valores, vocês não acham, não? Eu vejo muito isso. Eu acho que passou da comparação e tá meio que uma disputa por like. Também. Eu acho que hoje as pessoas não postam mais esperando que aquilo seja mostrar ou educar alguém. Virou uma concorrência de likes, porque no final das contas é uma concorrência financeira. Quem tem mais like talvez tenha mais, né, disposição em fazer uma parceria com a marca. As marcas hoje estão de olho nos micro-influencers também, que a gente sabe que é uma coisa que acontece. Só que eu acho que está tomando um caminho e uma coisa que eu vejo pior. No Brasil eu vejo isso muito pior. Esse dia, um tempo atrás, eu vi uma reportagem não, estava passando alguma coisa na televisão e a Anitta estava com um grande rapper famoso americano. E aí ele postou, tal, escreveu a legenda e postou no Instagram. Ela falou assim, mas quem cuida do seu Instagram? Ele falou assim, pai, eu. O Instagram não é uma coisa pessoal comigo. Não, mas ninguém toma conta do seu Instagram? Ele, não. Quem toma conta do Instagram sou eu. Então, tipo assim, hoje eu acho que no Brasil virou realmente uma ponta de currículo. Eu acho que profissionais da saúde têm que ter, porque é uma obrigação. Né? Eu acho que a gente tá, por exemplo, a gente vai aparecer aqui no Instagram, porque os cortes vão pra lá, então a gente não pode nem falar tal mal dele pra ele não pegar. Eu gosto. Mas eu acho que é saber usar, né? Perfeito. Eu acho que tudo na vida é saber usar, né? Exato, porque assim, olha só, vício. Vamos falar de vício. Nenhum é bom. Tem rede social. Não é, mas tem rede social, tem negócio agora dessas bets, desses troços aí. Tem sexo, tem drogas, tem bebida. Exatamente. Então, assim, cara, é perigoso, porque pode virar um vício, né? Mas é isso, você vai ter que aprender a usar. E aí, eu sou mãe, né, gente? De duas meninas. Completamente imersas, né? Porque todo mundo tá aí. Que nasceram nesse lugar, né? E eu e o Fred, a gente tem um posicionamento mais liberal de vida, assim. Né? Não sou da proibição, sou de conversar, mas mesmo assim tem coisas que o neocórtex, né, delas não alcança. Elas não têm ainda, né? O neocórtex pré-frontal não tá formado. Então, assim... Elas têm 15, 13 anos, então por mais que eu explique e ensine, não vão entender. Aí tem que tirar, mas graças a Deus elas estudam integral, então não tem mais celular na escola. E aí quando tem em casa, eu deixo um pouquinho depois do treino, que elas treinam, fazem atividade física, graças a Deus cresceram gostando disso. E aí quando vão ver um pouquinho, é limitado para poder ir dormir. E aí eu fico um pouco no pé. A mais velha hoje eu tô menos no pé, mas tem que ficar no pé, porque senão...
A gente se perde, né? É. A gente se perde. Você fala, vou entrar 10 minutos, quando você vai estar 1 hora. Então, assim, é perigoso, mas ao mesmo tempo é muito bom, né? É muito bom, porque é informação, e aí eu gosto de ver as coisas que eu falei de comédia, então eu dou risada, rir é bom e tudo mais, mas realmente acho que essa linha é muito tênue entre o que é verdade e o que é mentira. Sim. E aí, outro dia eu vi uma mulher, 45, eu tenho 45 anos, puta corpão, não uso nada de hormônios, não faço reposição hormonal e eu vou te mostrar hoje tudo que eu como num dia. Aí 2 horas da tarde ela comeu uma carne moída com um pão com pão feito de ovo e alguma coisa, e depois ela comeu à noite 2 pedaços de picanha. Só isso? Diz ela, né? Ah, gente, passo mal. Diz ela. Aí eu fico... Eu gosto de mastigar. Na rede social foi isso, né? Na rede social falou isso. E aí eu fico assim, primeiro, será que é verdade? Segundo, se for verdade, coitada, né? Sabe? Que vida é essa, Coitada, né? Mas aí você fala assim, bom, talvez ela tenha realmente muito prazer em ter aquele corpo e tomara que ela faça um bom uso, um excelente uso daquele corpo para poder valer a pena ela comer só carne durante o dia e se sentir feliz. Então, assim, é complexo. Então, a sensação que dá é sempre que a gente está devendo alguma coisa, né? Sim, eu também tenho essa mesma visão. Por exemplo, a China já está fazendo um trabalho de proibir influências de falar de saúde. Nossa, Né? que sonho. Porque justamente disso aí, né? Porque hoje você pode abrir sua rede social e falar o que você quiser, do tema que você quiser. E o pior, nós nutricionistas, que talvez vamos ali colocar informação qualidade, somos limitados no que podemos falar. Isso é verdade. Agora o blogueiro não tem conselho nenhum, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, o CRN acabou de fazer uma mudança no Código de Ética de Nutricionistas, proibindo a gente de mais coisas. Não. Agora, por exemplo, eu não posso postar um resultado do exame de um paciente meu, mostrando, por exemplo, que eu melhorei ali com um tratamento dietético a glicemia dele, comparando a glicemia de antes e depois e mostrando que foi através da dieta. Não pode. Mas o blogueiro pode abrir a internet e falar que comer 2 pedaços de picanha e gordura à vontade não vai matar ninguém de infarto. E vai ficar linda, maravilhosa. E vai ficar linda e maravilhosa. Então, eu também concordo que a gente precisa um pouco dessa ideia e é muito complicado, e tá para todo mundo, né? A gente não sabe, por isso que eu falo, quanto mais a gente educa, mais a gente evita isso. Porque as pessoas vão começar a olhar para quem, opa. Mas aí entra, né, assim, às vezes a proibição ela é necessária. Mas também na China, meu filho, eles proíbem tudo, né? Eu sei porque o Fred, meu marido, trabalha com chinês e assim, é outro negócio. A China é outro negócio. Primeiro que assim, também na China, a gente estava conversando ontem, eles falando que na China não tem negócio de advogado quase. Como que as pessoas se separam? Como que faz na empresa? Não, e muito menos entrar com ação contra o Estado. Não existe isso. Imagina entrar com ação contra o Estado. O Estado é soberano, manda e você obedece. Eu tinha um amigo meu que também trabalhava com chinês, ele teve um problema, eu falei, cara, ele falou assim, aí eu falei, mas não tem como você recorrer? Ele falou assim, eu já sou errado por não ser chinês. Se eu processar ele, a primeira coisa é, não, você não é chinês, você tá errado. Não tem conversa. Tem isso, Cultura, né? Exatamente. Mas de novo, assim, lá de novo, é o extremo, né, da proibição, mas algumas coisas, é isso, precisa entrar como legislação para poder ficar razoável, né, gente? Porque... eu gosto muito sempre de usar o exemplo do cinto de segurança. Enquanto Sim. não foi obrigatório e multado, as pessoas não passaram a usar. Hoje em dia, as pessoas já começam a usar a lei zero álcool. Você lembra como foi a confusão? Confusão danada, né? Que absurdo, não sei o que. Não posso mais beber e dirigir. Exatamente. Fumar. Nossa, eu me lembro, eu trabalhava no Safra. Nossa, tem que descer agora lá na rua pra fumar, não sei o que. Então, as pessoas, então vai rolar esse estresse no começo e depois... vai se ajustando com a legislação e as pessoas vão entendendo o bom, quanto é bom aquilo. Essas coisas de aposta, gente, pelo amor de Deus, que lugar que tá isso? Um negócio gravíssimo. É outra lá, não vou falar nomes, falando um monte, ganhando um monte de rios de dinheiro com a desgraça dos outros. Não. E isso que eu acho pior, né? Não Às é? vezes o uso da falta de conhecimento da população para se enriquecer. E quando eu acho pior ainda o uso da espiritualidade, né? Meio pesado. Hoje na internet, o pior de tudo, eu vejo isso. Usar a palavra de Deus de uma maneira que eu acho horrorosa. Né? Tá complexo. Tá complicado. Mas é o que você falou, é saber administrar, levar, né? Por isso que eu montei até esse podcast, que a minha ideia sempre foi levar mais informação de qualidade. Eu acho que esse é o momento até da gente agradecer, né, os nossos patrocinadores,
peço um minutinho a vocês para agradecer a Comprocard e a Compropay, que está com a gente nesse projeto desde o início. Já estamos aí para 51, é o podcast Uma Boa Ideia, né? A gente tem valor aqui. Então já estamos aí. Quando eu comecei, a gente pensou em fazer 1 a 15 dias, hoje a gente está com episódios semanais. Né? E esse podcast, além do nosso canal no YouTube, ele vai também, né, para o Hub da Comprocard, onde alimenta ali os colaboradores da Comprocard para estar entendendo mais sobre nutrição, saúde e performance, para estar cada dia tendo uma busca melhor dentro do seu dia a dia. Tá? Ainda não estou encerrando, a gente vai continuar nosso papo aqui, mas muito obrigado, Comprocard, por estar com a gente nesse podcast, que continue para sempre. E voltando então aqui, eu queria que vocês agora, já que a gente falou de Instagram, de rede social, trouxesse aqui pra gente, né, quem é a Cami fora do Instagram e quem é a Deb também fora do Instagram. O que vocês fazem no dia a dia que nem lá vocês postam? Uma coisinha. Conta aqui pra mim, uma fofoquinha pra gente aqui. Ai, eu acho que eu posto tudo que eu faço assim de legal, que eu acho legal. Gente, eu, inclusive, vou dar uma dica. Se você quiser, torne-se melhor amigo de Debs no Instagram, porque é muito divertido. Eu não tenho muito filtro, não. Eu acho que eu sou o que eu sou mesmo, sabe? Mas tem coisa que que eu não posto muito são quando eu tô feia, assim. Que é quase mas eu gosto... Eu tenho descoberto muitas coisas de mim depois que você desapega de querer fazer o que todo mundo faz. Eu acho que isso vem um pouco com a maturidade. Depois que eu desapeguei muito de querer agradar as pessoas, eu comecei a fazer coisas que eu gosto. Eu acho que eu tenho saído um pouco dessa bolha. Então eu gosto de dançar forró, que as pessoas já não fazem tanto. Não tá tão mais na moda. Que não tá tão na moda, mas eu gosto. Então acabo saindo pra forró. E quando eu posto, as pessoas ficam tipo assim... Você? Eu falei... Então eu acho que é mais isso. Acho que eu não sou muito diferente daquilo que eu mostro, não. Acho que eu sou bem leal a quem eu sou mesmo. Eu também eu acho que eu sou bem eu, assim, né? Acho que talvez, assim, eu sou bem palhaça, talvez esse lado mais palhaça que as minhas filhas conhecem muito. Mas aí vai porque você tá mais à vontade também, né? Acho que até por respeito a elas. Porque hoje em dia ela fala, mãe, pelo amor de Deus, meu amigo te segue, faz isso. Hoje eu e Tereza trabalhamos juntas, aí eu falei assim, eu vou tirar uma foto pra postar que a gente trabalhou junto. Aí ela ficou meio assim, né? Aí eu postei, quando ela viu que tava boa a foto, ela falou assim, eu vou repostar. Nossa, porque menina, minha mãe posta umas fotos horrorosas, minha. Nossa, ela não tem noção nenhuma. Ai, Tereza, pelo amor de Deus. Então é isso. Então, assim, essa parte mais... Eu sou muito brincalhona, eu sou meio criançona até, assim, às vezes faço palhaçada e tal. E isso eu acabo não postando. Mas fora isso, tudo que eu posto é muito de verdade, assim, não sou uma personagem, nada contra quem seja, né? Eu tenho feito alguns vídeos agora, até de meio de desabafo, que esse é um lado meu também, que eu gosto também de dar umas desabafadas, uma polemizada, com alguns assuntos mais assim... Apimentados, gosto. Afinal de contas, eu sou mariana, com ascendente em Áries, então também tem que dar um... Não sei nada de signo, eu vou falar eita. Alguma coisa deve significar, deve significar. Mas é isso, mas deve ter muita gente que não posta, né? Mas eu acho que é uma coisa... A vida real. A vida de mãe aí. Peraí. Ficar à vontade. Eu tô no podcast, você tá sendo filmada. Mas eu também não consigo. Não. Palavra-chave Mercado Livre. Mercado Livre patrocina nós. Aí, a filha ligando pedir a palavra-chave do marido. Pois é. Vou ficar devendo. Beijo. Não tô entendendo nada, vocês estão invertendo os papéis. Você tá atendendo o celular e o papai não. Porque eu nunca atendo. Eu sou uma pessoa que não atende celular, hein, gente? Me manda mensagem, se der eu retorno. Mas voltando, eu acho que a gente tem uma coisa em comum, que a gente sempre faz aquilo que a gente sente feliz. E eu acho que essa questão de viver um personagem não faria a gente feliz, porque a gente ia estar escondendo muito do que a gente é. E aí no Instagram a gente é o que a gente é mesmo. A vida como ela é. Legal. E agora vamos falar de conquistas, assim, vamos trazer uma grande conquista, assim, isso que eu conquistei me orgulha muito. E projetos? Qual o projeto que vocês enxergam lá na frente? A Velocity vai expandir? Como é que é isso aí? Comprocard! Então!
Wilson! Neto! Olha lá, quem sabe? Wilson, temos uma proposta pra você, tá? Bom, conquistas foram muitas. Eu sou uma pessoa de celebrar a vida, assim. Desde as menores coisas, eu sou muito entusiasta da vida, assim. Eu gosto muito de viver, eu sou muito intensa, então eu gosto muito de viver, gosto muito de celebrar. Mas, assim, as mais marcantes são as clássicas, né? De ter passado no vestibular que eu me propus a fazer, aquela e conseguir, né? Ter sido trainee, que era uma coisa que eu queria. Eu acho que a maior conquista de todas na minha vida é família. O casamento, sabia? Por isso que dura 25 anos. Tá vendo? Casar foi a melhor coisa que Casem aconteceu bem. para mim. Casem bem. Hoje em dia dizem que tá difícil. Eu não sei, porque eu tô há 25 anos com a mesma pessoa. Mas ser mãe, obviamente, ter tido 2 partos naturais na raça, para mim foi uma experiência forte. E agora, recentemente, de fato, ter trazido a Velocity foi uma coisa que deu muito medo, porque eu ouvi de muita gente que eu ia quebrar a cara. Mas não foi pouca não, tá? Imagina. Foi de muita gente. Você é doida, não faz isso. Vitória não tem público pra isso, é modinha, blá, blá, blá. E aí encarei. Então foram muitas conquistas, graças a Deus. É bom essa pergunta, né? Que a gente ouve falando e fala, nossa... Engraçado, assim, quando eu fiz no Rio, eu falei, cara, isso daria muito certo em Vitória. Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Mas eu também concordo com quem também te falou, que aqui em Vitória parece que as coisas têm um tempo de duração. Você sabe que isso é dado agora, eu vou trazer dados também do Sebrae, que Vitória e Curitiba são as 2 capitais mais difíceis de você empreender no Brasil, por conta de cultura. Né? Que aí deve ter até a explicação cultural do capixaba, né? Que é uma cultura, um povo mais fechado, né? Bairrista mesmo, é uma capital mais com cara de província. Sim. E Curitiba também, eu tive lá também essa pegada, então eu entendo mesmo que tenha isso, né? Mas quando você presta um bom serviço, né, e de excelência, e eu me preocupo muito com quem trabalha comigo, assim, com a equipe, eu faço uma gestão. Agora ela pode dizer a verdade ou não. Eu sou muito humana, né? Às vezes demasiadamente humana, queria às vezes até ser menos. Então eu cuido das pessoas que estão lá junto comigo, gosto de sentir que a gente realmente é uma grande família. Essa coisa pra mim, vamos separar trabalho do pessoal, pra mim isso não existe. Isso é uma grande falácia. A gente é uma pessoa só, porque a gente obviamente tem que ter regras de etiqueta, de postura, de atitude, mas ser você integralmente não tem como, porque às vezes você vai levar para o problema de casa do trabalho, se você é acolhido no trabalho, você vai render mais, e às vezes a mesma coisa acontece na via oposta, né? Então, a gente presta um serviço de excelência, né? As pessoas que trabalham lá, o aluno é recebido com um serviço bom. Claro, estamos aprendendo, tem muitas coisas para melhorar e tal, mas a gente ouve, tem uma escutativa. Então tá dando certo por causa disso. E aí, falando de projetos futuros, sim, a Velocity agora está no guarda-chuva do Grupo Smart Fit. Né? O Grupo Smart Fit é o maior grupo de fitness que, na verdade, está se posicionando como wellness da América Latina. Né? É o segundo maior do mundo. Então, é o Bernardo aí na frente? Não, é o Edgar Corona, que é o grande criador, e aí quem está à frente hoje são os filhos dele. Né? O Diogo Corona, que toca toda a operação do grupo, e a Carol Corona, que está como CEO da marca Bion, que foi lançada agora recentemente, que é a marca Bion, ela é a marca mãe dos estúdios boutique do Grupo Smart Fit. Então o Grupo Smart Fit ele tem as Biorritmos, que nasceu com a Biorritmo, na verdade, que a academia uma academia de nível médio, né, assim, que atende um público B, A, né, aí vieram as Smarts, que é um low cost, aí tem a Nation, que é para fisiculturista, para performance, treino, né? Diz o Edgar Corona que ele treina lá todo dia. E aí vieram os estúdios. E aí, então, tinha o estúdio de Race Bootcamp, que é o Corrida com Funcional. Aí agora tem o Tonus Gym, que é um estúdio de aula coletiva de musculação. Tem o Aera Pilates, tem o Jab House, que é funcional com box. Que mais? Então ele espalhou uma grande academia, né?
a Velocity e o Core, que é o funcional que era da Velocity. Então hoje são 7 marcas. Tem o Vidya. E o Vidya de yoga, que é o Hot Yoga. Né? Então são estúdios de aula coletiva no formato premium, para, né, público A. Então é um conceito também de ter disponibilidade, de você marcar o horário, como é na Velo. E aí a gente está nesse momento de expansão, de trazer outras marcas. Estamos buscando investidores realmente, assim, de trazer outras marcas para poder acelerar esse processo, outros estúdios. Legal. Esqueci a pergunta. Grande conquista e projetos futuros. Eu acho que a minha grande conquista, assim, é estar bem posicionada na minha vida e na minha profissão, sabe? As pessoas me respeitam, sabe? Você é bem vista pelas pessoas. Eu acho que esse é o meu maior feito, assim. E eu fico... notoriedade dentro da sua profissão. Isso. E da minha vida também. Da vida pessoal também. Isso pra mim é muito satisfatório, isso é muito importante, porque como mulher é muito difícil as pessoas te respeitarem. Então, se eu tô nessa posição, assim, das pessoas me respeitarem, profissional e vida pessoal, é a maior conquista que eu poderia ter até hoje, né, claro. E de projetos futuros, cara, agora que eu tô assumindo a coordenação lá do estúdio, eu espero que a minha chefe, ela me leve com ela para esses novos ambientes. Essa é a ideia, na verdade. Essa é muito a ideia. Está sendo treinado. Exatamente. Deve estar entrando num desafio aí pra gente poder crescer de verdade juntas, assim, trazer os outros estúdios. Não tenho respostas prontas. Mais uma vez, encarar o desconhecido, né? Tenho muita vontade, eu sou muito executora e gosto muito de estruturar coisas na minha vida, sempre fui de estruturar. Então, estamos fazendo uma boa gestão, né? Assim, de novo, mas então, assim, queremos trazer, se tudo der certo, o Tônus, o Vidya, o Aera Pilates, que eu tô muito fã. E agora vai ter também o Pilates Recovery também, tá? Como que é isso? É o estúdio que vai ficar junto com a Aera, com o Recovery, com sauna infravermelha, com não sei o que. A gente vai fazer uma parceria com o Ângelo. E até eu vou falar isso aqui para quem nos segue, quem gosta aqui do Dopaminado Cast, né? Vamos dar uma aula, né, experimental na Velocity aqui, para quem comentar aqui dentro do Velocity vai ganhar uma, pode ser, eu que dei, por dia, já dei uma aula experimental. Então você que está assistindo, né, o nosso episódio e quer conhecer a Velocity, tá dada a aula experimental, elas vão passar aqui o endereço e como fazer para ir lá conhecer o estúdio. Eu já conheci e indico a aula, muito legal, fiz a aula da Debs, sensacional. Você fez a aula da Debs, muito legal mesmo, indico vocês lá. Se você gosta de pedalar e gosta de música, você vai achar o seu lugar. Vai achar o seu lugar. O caminho mais fácil é baixar o app Velocity. Por enquanto ainda é esse app. A gente está tendo mudanças aí por conta da junção com o grupo, né? Então essa marca nova Bion veio para poder facilitar, né, mesmo o entendimento de que todas essas marcas estão na mesma plataforma, mas por enquanto é Velocity. Baixa o aplicativo, faz o cadastro, né, e aí você pode comprar todas as aulas e marcar tudo pelo aplicativo, é muito intuitivo, ou ir lá na nossa recepção, a gente fica na Rua João da Cruz, 42, ao lado ali do Banestes, do Coco Bambu, no triângulo mesmo, no fervo da Praia do Canto. É a nova balada, né? É isso aí. Balada, nada mais justo do que tá lá, né? Exatamente. Então é muito fácil, assim, de qualquer dúvida, né? A gente tem os canais tanto no Instagram, tem o telefone lá do estúdio no Instagram e no Google, enfim. E o Instagram qual é? velocity.vitoria.es. Vou colocar aqui também na legenda para o pessoal saber. Por favor. Né? E eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, continuaria por mais, né? Mas as pessoas não assistem, né? Se a gente passar demais também vai ficar... A gente faz o seguinte, marca um segundo, né? Um 2.0. Assim, exatamente um gostinho de quero mais. Né, olha, a gente tem muita gente para você conhecer lá da Velocity, né? Nossos professores têm histórias muito legais, incríveis. Legal. E a ideia aqui do podcast é essa. E uma coisa que eu gosto muito é de trazer essas referências capixabas aqui. Né, porque eu acho que a gente tem uma visão, às vezes, que só temos bons profissionais fora daqui.
E aqui nós temos profissionais maravilhosos, né? Então eu acho que você encontra nessa linha de saúde, então hoje a gente está muito na frente, você falou assim, um povo que se cuida da estética, cuida da saúde. Não, e eu já aproveito para fazer um agradecimento assim para o meu time, para minha equipe, os meus professores que estão lá comigo, assim, é uma galera que realmente é parceira, sabe? E eles são todos muito queridos, a minha equipe de recepção, que também está lá desde o início, tem gente que está comigo desde o início. Então é isso, assim, é muito fazer junto. Eu acho que não é fácil, né, encontrar uma galera maneira assim pra... Não é, e é isso, assim, eu posso falar, o clima é gostoso, de verdade. É verdade. É verdade. A minha funcionária lá de casa falou, menina, ela conheceu a Velocity hoje, ela foi lá na Velocity pra depois a gente ir lá pra casa. Aí ela assim, agora eu entendi por que você não chega em casa cedo nunca, porque você não consegue sair daqui. Eu falei, é isso. Acertou. Acertou. É bem isso. Pessoal, então quem gostou do episódio, dá um like no sininho aí, é bem importante pra gente. Uma coisa que eu queria lembrar vocês também de ser membro do nosso canal, porque a gente já tá batendo, o último episódio a gente bateu 50 mil visualizações e nós temos só 2.200 seguidores. Então tem muita gente vendo Dopaminados e não seguindo a gente. Isso é legal para entregar para mais pessoas, quanto mais seguidores nós tivermos, mais pessoas vão estar recebendo esse vídeo. E se você viu esse episódio também e achou que comunica com algum amigo, manda para ele o episódio. Tem um botão interessante hoje no YouTube também que chama Hypar o episódio. Se você achou muito legal o que a gente falou aqui, muito legal. esse episódio. Eu acho que merece uma hypada esse episódio. Eu vou hypar assim que tá popular. Não sei, eu acho que merece. Eu acho que merece hypar, então Justo. vai ser bem interessante. Então, queria agradecer pela a audiência de todos vocês. E até o próximo episódio. E muito obrigado a vocês. Obrigada. Tchau.